Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Queremos saudar a todos os irmãos aí com a paz do Senhor. Mais uma live aí na nossa quinta-feira, né? Onde nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor. Estamos aqui tomando um belo do chimarrão, quando são 22 horas e 5 minutos. 22 horas e 5 minutos. Essa é a nossa live aí de quinta-feira, né? Live no Facebook da Igreja Evangélica Geração Peregrinos. Eu gostaria que você compartilhasse e desse vários likes aí. Quanto mais like, mais joinha, mais a palavra do Senhor vai sendo disseminada, mais vai propagar a palavra do Senhor. Nós temos aí hoje uma palavra reveladora, tá bem? Uma palavra aí de Deus para você, uma palavra de Deus aí para muita gente, uma palavra atualíssima do porquê que a igreja não prosperou tanto, né, como deveria prosperar, né? Só para fazer uma colocação aqui, abrindo aspas, nós deveríamos estar vencendo, fecha aspas. Ou ainda melhorando a frase, né, a igreja deveria estar vencendo, a igreja evangélica, né? Mas no meio da caminhada aí acabou fazendo alianças que não agradaram a Deus e perdeu aí o sacerdócio. Nós vamos ver hoje aqui então por que nós deveríamos estar vencendo e não estamos vencendo, né? Uma palavra reveladora. Eu peço para você compartilhar, vai ajudar aí muitas pessoas, vai ajudar muitos, né? E principalmente na época em que nós estamos vivendo, onde deveríamos estar triunfando em diversas áreas, triunfando na área espiritual, na saúde, nos negócios, em todas as áreas. Nós vamos ver hoje aqui, tá bem? Colocamos a canção Vale a Pena Ser Fiel de Lauriette, enquanto nós nos organizamos aqui, porque somos principiantes nesse negócio de live. Vamos rodar aqui Mara Lima e Daniel, né? Uma bela de uma canção aqui, vou para o seu elevo espiritual, onde já a gente
Você da canção aí, né? Fala, Daniel. Fala, né? E já temos aqui, gente, ó. Está junto conosco aí Jaime Jaques. Deus abençoe, pastor. Obrigado, Jaime. Forte abraço também à minha filha, né? A Janaína. Paz do Senhor, minha filha. Deus abençoe. Queridos irmãos, nós vamos trazer uma palavra reveladora. Você sabia que Israel vivia no sistema de teocracia, né? Onde o governo é de Deus? E aí passaram então para o sistema de reis, né? Monarquia, tá bem? Lá em 1 Samuel capítulo 8, dos versículos 5 ao 7, e aí você vai ver que surgiram os problemas. Nós vamos trazer hoje aqui uma mensagem de Deus para a tua vida. Compartilha, senta o dedo aí no like, irmãos. Essa mensagem precisa chegar para mais alguém. 22 horas e 10 minutos, 8 graus aqui na cidade de Uruguaiana. Uma previsão aí de chegar até 5 graus aí na madrugada. Uma manhã fria, né? Em torno de 7 graus. E prometendo aí uma sexta-feira ensolarada, tá bem? Seu programa peregrino, temos aí 9 pessoas agora na live ali. Gente, compartilhe. Você que está chegando aí, chegou agora aí, compartilhe essa live aí, tá? Meu querido irmão, minha querida irmã. Temos aqui várias notificações, vários likes, mas eu preciso que você dê mais likes aí. A mensagem de Deus precisa chegar mais além, tá bem? Olha a canção. Bom do chimarrão quente, chimarrãozinho aí gaúcho aqui no sul do Brasil, muito bom o chimarrão aí, tá bem? Nós vamos trazer a palavra de Deus. Eu gostaria que chegasse mais alguém aqui. Quem sabe você não abre aí uma sala de vídeo para alguém, ou então compartilhe lá no grupo. Tenho certeza que Deus vai falar de uma maneira bastante especial aí. Vamos ler então a palavra de Deus, e queremos trazer aqui a palavra de Deus de maneira bastante objetiva nessa noite maravilhosa aí. Você que abriu o Face, não fecha, vale a pena ouvir a palavra de Deus, tá bem? Mais gente chegando, vamos lá, vamos desenvolver, vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus então em Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem o poder da segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus, de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. Nós vamos falar aqui do sacerdócio futuro. Nós vamos falar aqui da teocracia. E você viu que no versículo 6 fala de primeira ressurreição, que é a ressurreição dos mortos, né? Antes
ao arrebatamento da igreja, que se dará no abrir e piscar de olhos, e fala ainda do sacerdote de Deus, né? Deus restabelecerá o sacerdócio no ano milenar, né? Nós sabemos que estamos bem pertinho aí do arrebatamento da igreja. Nós sabemos que Daniel 9:27 se dará ali a aliança do anticristo com Israel, e nessa assinatura de aliança com o anticristo com Israel, teremos 7 anos, no primeiro período de 3 anos e meio, tribulação, e no segundo período, grande tribulação. E nós sabemos que logo em seguida se dará o arrebatamento da igreja, e esses 7 anos são para Deus tratar com a nação de Israel. E a igreja, então, nesse primeiro período, logo em seguida da implementação de tribulação, a igreja estará com o Senhor e voltará com o Senhor no final de grande tribulação para Israel. Nesse voltar de Jesus para reinar 1000 anos, Israel reconhecerá que Jesus, então, é o Messias e não aquele que Israel estava tratando. E a igreja voltará para reinar com Cristo, como diz aqui, reinarão com ele durante 1000 anos, e será implementado o ano milenar, onde, isso que queremos trazer aqui, onde o sacerdócio será reimplantado. Nunca foi a intenção do Senhor de abandonar o seu povo ou de deixar o seu povo nas mãos de reis. Nunca. Deus sempre quis tratar com o seu povo. O sistema de sacerdócio, que é a teocracia, é Deus, o sacerdote e o povo. Deus fala com o sacerdote, sacerdote orienta o povo fala com o sacerdote, sacerdote fala com Deus. Queridos, a definição para sacerdote é um ministro autorizado para as coisas sagradas, ou então aquele que cuida do que é sagrado. Esse é o sacerdote. Aquele que oferece sacrifícios no altar. Aquele que é mediador entre Deus e os homens. E Deus começou assim o sacerdócio lá com Melquisedeque, lá com Abraão. Cada patriarca era o seu próprio sacerdote. Dentro da sua casa, da sua família, era aquele que representava Deus para a família, é aquele que intercedia pela família, é aquele que estava entre Deus e a família, entre Deus e os seus. E Deus sempre esteve no comando da nação de Israel. Você vai ver a história de Israel, você vai ver que Deus tirou Israel do Egito com mão poderosa, com aquelas 10 pragas, transpôs o mar em terra seca, supriu toda a necessidade de Israel, sustentou Israel por 40 anos naquele deserto. Deserto não tem água, não tem comida, não tem nada. Se precisa de muita coisa, muito mantimento, para poder então matar a fome e a sede daquele povo. Foram 40 anos de deserto. Deus criou uma situação e proveu na situação. E sempre foi provedor da nação de Israel. E lá no deserto, Deus deu estatutos para que todo mundo visse ao derredor que Israel tinha um Deus. E Deus sempre quis assim com Israel. Agir, comandar via o sacerdócio.
E Deus levantou tantos, e o maior deles, podemos assim dizer, foi Samuel, né? Levantado ainda muito jovem, quando o fracassado Eli, o pai de Hófni e Finéias, já estava em final de carreira, muito atrapalhado. E Deus levanta esse Samuel com um tremendo poder, com tremenda intimidade com Deus. E Samuel dava orientações para o povo. As orientações que recebia de Deus, transmitia ao povo. E assim o sacerdócio ia funcionando. E assim o sacerdócio se realizava. Lá em 1 Samuel 8, versos 5, 6 e 7, o povo passa a exigir de Samuel um rei. Agora eles não queriam mais o sacerdócio, eles queriam o rei. Samuel, entristecido, fala com Deus e Deus fala assim: e o Senhor disse a Samuel: ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não venha reinar sobre eles. O povo estava rejeitando o domínio de Deus. E quando você observa 1 Samuel 8, o 9, você vai ver que o povo queria copiar as nações vizinhas. Ora, as nações vizinhas tinham um rei, eles queriam ter um rei também. As nações vizinhas governavam desse jeito, eles queriam imitar os vizinhos também. E aí nós sabemos que pela lei, o rei iria confiscar terras, animais, alimento, inclusive os filhos deles, e os mataria em guerra. Mesmo assim, eles preferiram a monarquia. E o Senhor diz a Samuel: Samuel, eles não estão rejeitando a você, porque o sistema de sacerdócio, Samuel, fui eu que implementei, porque eu quero dirigir esse povo. Quando eles não te querem, eles não querem o meu sistema de governo, que é através do sacerdócio. Aleluia. E nós lemos aqui em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, que o Senhor restaurará o sistema sacerdotal. Agora vamos ver com quem que Deus vai restaurar o sistema sacerdotal, governar novamente através do sacerdócio. Deus, sacerdote, povo. Povo, sacerdote, Deus. Apocalipse 1:6 diz a Bíblia: e nos fez reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele seja glória, poder para todo o sempre. Ora, quando Israel não quis Jesus, entendeu lá que Jesus não era o Messias, que crucificou o Mestre, e eles disseram ainda que o sangue dele cai sobre nós e os nossos filhos, a Bíblia registra que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, ou então chamados, filhos de Deus. Quando Israel negou a Jesus, quando Israel pediu um rei, passou então a transferência do sacerdócio para a igreja evangélica cristã. Aleluia! E nos fez reino e sacerdócio para o seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. A ele seja a glória e o poder para todos sempre, amém. Quando você vê aqui, irmãos, o sacerdócio passado então para a igreja, nós vamos observar nesse versículo 6 de 1 de Apocalipse, que é para Deus a glória. Ora, se o sacerdócio é para Deus a glória, então Deus é que quer ajudar a igreja. Vamos melhorando. Deus é que quer enviar providência para a igreja. Vamos melhorando.
Deus é que quer sustentar a igreja. E nós sabemos que para isso o Senhor deu condições. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, verso 8 a seguir, sobre os dons do Espírito Santo, onde Deus deixou ferramentas extraordinárias para que a igreja pudesse dominar. Irmãos, para que a igreja pudesse dominar através do sacerdócio, para que a igreja pudesse dominar através do sistema sacerdotal. O povo procura o sacerdote procura Deus, Deus fala com o sacerdote fala com o povo, com a igreja. Em todas as áreas estão ali os 9 dons do Espírito Santo: palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento, dom da fé, milagres, curas, profecias, línguas e interpretações, ferramentas extraordinárias, além da cooperação espiritual, do reino espiritual, para o bem da igreja através do sistema sacerdotal. Ora, quando em Apocalipse 1, verso 6 diz o sistema sacerdotal é para a glória de Deus, logo se entende que não pode haver infiltração dentro da igreja, porque é Deus que quer comandar a igreja. Se a igreja tem um determinado tipo de ajuda, que não são pelos caminhos naturais implementados pela palavra do Senhor, ofertas e dízimos, ofertas alçadas, voluntárias, então a glória não vai para Deus, irmão. Porque sempre quem traz uma ajuda, quem traz então um benefício querendo aparecer, quer se colocar no lugar de Deus. E Deus não dá a sua glória para ninguém. O sacerdócio, ele tem que ser puro, sem infiltrações, sem nenhuma mãozinha externa, se é que você está me entendendo. Ora, a igreja nunca precisou de representante da igreja. O maior representante da igreja é o nosso Deus. E essa é a palavra revelada. A palavra revelada é que o Senhor implementou o sacerdócio. Israel não quis o sacerdócio. O Senhor transferiu para a igreja cristã o sacerdócio. E a igreja, na sua maioria, está rejeitando o sacerdócio, dependendo de favores humanos, dependendo de favores mundanos, dependendo de favores que, se forem filtrados, dá vergonha ao evangelho. Aleluia. É por isso que Jesus fala em Apocalipse 20, verso 6, ele restabelecerá o sacerdócio. A igreja vai governar como sacerdote, e ele, o sumo sacerdote Jesus Cristo, regerá os 1000 anos com um braço de ferro. Oh, aleluia! Sacerdócio para Israel, Êxodo 19, verso 6. Vós me sereis reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Por que Deus escolheu Israel para sacerdócio? Porque Deus queria que Israel fosse uma referência. Até hoje, Israel é uma referência. Mas deixou de conquistar muito mais coisas porque preferiu a monarquia, sistema de reis. Ora, imagine agora se Israel ainda estivesse no sacerdócio, certamente aceitaria Jesus como seu Salvador há 2000 anos atrás. Mas eu quero glorificar a Deus porque o apóstolo Paulo diz: se a rejeição deles foi a bênção para nós, quanto mais não será a aceitação. Louvado seja Deus
pelo Estado de Israel. Glorificado seja Deus, que ainda vai salvar a Israel. Aleluia. Graças a Deus. O que nós estamos ministrando hoje, irmão? O que é sagrado hoje? Que sacrifício nós estamos realizando hoje? Tudo que o sacerdote faz. Oração, tempo de estudo, dedicação, fé, clamor, muita renúncia. Fora isso é idolatria. Somos mediadores de quem? Somos intercessores de quem? Intercessores para quê? Será que a igreja está em busca só de templos, de riquezas? Outra definição para sacerdote aqui bastante forte é que o sacerdote ele deve viver no sobrenatural de Deus. O verdadeiro sacerdote ele tem que viver o sobrenatural de Deus. Tem que haver cura através do seu ministério, libertações. O mundo físico, material, tem que ser movido pelo espiritual na vida de um sacerdote. O sacerdote é o intercessor da cidade. O sacerdote é o intercessor da nação. O sacerdote é o intercessor do povo. É ele que clama por misericórdia. Deus levantou sacerdote, ainda tem na terra sacerdote. Deus ainda trabalha com o sacerdócio na terra, mas a maioria já se contaminou. Deixou que houvesse infiltrações, abriram-se brechas para copiar o mundo, para se igualar ao mundo, como fez Israel. Aleluia. Viver na presença, irmão, isso é extraordinário. Aleluia. Deus operava através do sacerdócio, Deus operava através da igreja, opera ainda, é claro que de maneiras bastante reduzidas, resumidas, porque a verdadeira essência é a não contaminação externa. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz: vós não sois do mundo. Ora, irmão, é claro que uma igreja ela precisa de dinheiro, mas não uma busca desenfreada. Ora, irmão, se Deus está na igreja, a igreja jamais fechará. A Bíblia diz: a porta que Deus abre, ninguém fecha. A que ele fecha, ninguém abre. Eu vou falar uma verdade extraordinária. Nós não precisamos de dinheiro, nós não precisamos de nada exterior, nós precisamos é da mão de Deus no sacerdócio, dentro das igrejas. Vamos retornar ao sacerdócio, gente. Pelo amor de Deus, Deus reativará o sacerdócio na teocracia. Oh, glória a Deus! Você consegue entender? Você consegue entender que o povo, ele rejeitou a Deus lá no Antigo Testamento? Você consegue compreender que Deus preparou um povo por 40 anos e lhes entregou o sacerdócio? Você consegue entender? E o povo rejeitou. Gente, o sacerdócio é rejeitar a Deus. Aí Deus passou para a igreja. É por isso que nós temos aí as 7 igrejas do livro do Apocalipse, onde nós temos ali 7 fases de 7 igrejas extremamente de características diferentes. E nós vamos ver que Filadélfia é aquela que atinge o seu auge sacerdotal, onde Deus derrama o seu poder, onde está ali a graça de Deus. Já em Laodiceia houve corrosão, se corrompeu o sacerdócio. E o Senhor diz: aconselhe
Aconselho-te que de mim compre colírio para os teus olhos, porque já não há mais visão espiritual, a visão é terrena, é o lucro, é o ganho. Aleluia. E Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele quer o sacerdócio. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Gente, a igreja precisa ser restaurada. A igreja precisa voltar ao sistema sacerdotal, dependência única e exclusiva de Deus. Quem não tiver dependência única e exclusiva de Deus vai perecer, vai corromper, vai abandonar, vai fechar. Mas quem tiver na dependência única e exclusiva de Deus, Deus garantirá a permanência, o sustento. A própria palavra de Deus, ela me serve de alento, dizendo: eis que diante de ti pus uma porta aberta e que ninguém a pode fechar. Apocalipse 3, verso 8. A vitória é da igreja que ainda usa o sistema sacerdotal. Aleluia. Da igreja que ainda não aceitou influências. Você está me entendendo? A igreja que ainda não aceitou infiltração externa. Ora, se aceitarmos uma direção de alguém que seja extremamente influente, aonde fica Deus? Será que Deus está de acordo? Será que Deus está se agradando? Não é Ele que manda. Ora, todo recurso para uma igreja que vem para a igreja, vem sem cobranças. Ou é com alegria, ou é pela compreensão da devolução. E quem não compreende, paciência, não faz. Mas quem compreende pela fé realiza e pode então fazer prova de Deus. Fora isso, perdeu-se a essência. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é clara quando Deus fala em 20 verso 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre eles não tem o poder da segunda morte. Ressurreição dos mortos, aqueles que foram ressurretos para o arrebatamento, aqueles que morreram salvos, esses reinarão com Cristo no sistema sacerdotal. Deus, é Ele que estabelece rei e remove reis, dá vida e tira vida. Deus tem tudo sob seu controle, mas o maior desejo do nosso Deus é o sistema sacerdotal. É Ele que quer governar. Você imagina Deus governando realmente? Quantas vitórias nós já obteríamos? Os decretos cairiam por terra. As perseguições talvez fossem grande e tremenda, mas muito maior ainda seria o poder, o livramento do nosso Deus. Ora, se quisermos conhecermos o nosso Deus, a dependência tem que ser dele. Ele não dá sua glória para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o sistema sacerdotal. Deus, o sacerdote e o povo. Fiz aqui para você. Deus, o sacerdote e o povo. Essa relação que Deus quer. Deus não quer democracia. Deus não quer democracia, ainda que Ele tenha o controle de todas as coisas. Deus não quer comunismo, não quer ditadura, não quer socialismo, não quer liberalismo, não quer anarquia. Deus quer teocracia, minha gente. Esse é o sistema extraordinário onde nós deveríamos estar vencendo. Existe um estudo de 2017 que de cada 3 que entram dentro de uma igreja evangélica, 2 saem. Saem porque se decepcionaram, saem porque
aconteceu alguma coisa no percurso e os magoou. Aleluia. Porque se estivéssemos pregando a palavra que revela de confronto, nós teríamos muito mais conversões do que nós estamos tendo em nossos dias. Dizem as pesquisas que somos 40 milhões de cristãos. E aonde estão? São tudo agente secreto. Aleluia. Ninguém sabe mais quem é quem. Você só identifica alguém quando você, evangelizando, alcança um folheto. Ah, eu também sou cristão. Se tivéssemos no sistema sacerdotal, onde o pastor não deixasse que nada infiltrasse, que não houvesse rachaduras na brecha, nós estaríamos vencendo. As coisas realmente estariam acontecendo e o nome de Jesus estaria sendo glorificado. Eu quero dizer aqui para você, nós estamos falhando. Eu falo como um todo, minha gente. Nós estamos falhando porque nos acostumamos a depender de dinheiro e dos homens. Esquecemos que nós estudamos a Bíblia e que a nossa dependência é dele, do autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Nós deveríamos estar vencendo. Presta atenção. O Senhor retornará com o sacerdócio no milênio, porque o povo dele falhou e os cristãos estão falhando. Mas sobre o reinado de Cristo no milênio, o sacerdócio será reimplantado e Jesus reinará com vara de ferro, ou braço de ferro. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Quer ver poder? Exerça o sacerdócio. A restauração para a igreja atual é voltar ao sacerdócio. Dependência exclusiva de Deus. Os homens são traidores. Os homens, mesmo que tenham boas intenções, não conseguem manter a sua palavra. A Bíblia ensina isso, meu irmão. Você não é tão negligente a esse ponto. Olhe, Nabucodonosor assinou um decreto. Sadraque, Mesaque, Fornalha e Abednego. Olhe o Dário lá, Daniel na cova dos leões, assinou o decreto. Os homens não podem cumprir com as suas palavras. Os homens se comprometem. Nós precisamos reaprender a depender de Deus. Ainda o tempo que nos resta, porque nós estamos com bem pouco tempo. Nós estamos com bem pouco tempo. Nós estamos numa subdispensação chamada restauração para aqueles que estão pedindo socorro na alma. E o sacerdócio ainda tem os seus últimos gritos em restauração. Corra, pastor, volte a ser sacerdote. Corra, irmão, ministro de Deus, volte a ser sacerdote. Dependência de Deus, contato com Deus, intercessão com Deus, mediador entre Deus e os homens. Volte ao sacerdócio. Deus vai honrar o teu ministério. Deus vai honrar você. É isso que Deus quer. Deus quer encontrar homens sobre a brecha. Que brecha? A brecha sacerdotal. Em plena restauração. Volte. Volte. Estamos com pouco tempo. Jesus te ama. Ele irá restabelecer o sacerdócio no ano milenar. E nós ainda, com bem pouco tempo, ainda temos uma última chance de honrar esse Deus, de depender só desse Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus, Deus abençoe você. Vamos ver quem está aqui. Graças a Deus, bastante gente aqui, ó. Vamos dar uma curtida aqui para o Jaime Jacques. Dá um like aí, gente. Encha de like aí o vídeo. Encha de like. Compartilhe também. Você gostou da palavra? Marque o seu amigo, marque lá o seu vizinho,
o seu pastor, marque o seu pastor, minha gente. A Janaína, minha filha aqui, já falei, né? Irmão Roque, ó, lá de São Paulo, meu irmão Roque Vasconcelos. Glória a Deus, meu querido irmão José Fagundes. Shalom, shalom, Roque. Graças a Deus, o Roque aqui mandou um ok, um joinha. Manda mais aí. Rogério Roque, esse aqui é outro Roque, viu, irmão? O Roque Vasconcelos é de São Paulo. E o Rogério Roque é de Barra do Quaraí. Deus seja louvado. Isaac Pires aqui, o meu querido irmão Isaac Pires aqui na audiência também. Lá pelas cercanias de Porto Alegre. Isso, irmão Isaac. Ele coloca aqui, ó, precisamos voltar ao primeiro amor, né? Graças a Deus. Gente, compartilhe essa live aí, tá? Nós não estamos brincando. A vida de cristão é muito séria, tá? É muito séria e nós estamos aí já nos últimos dias. Ainda há uma esperança. Vou esperar você compartilhar, dar o seu like aí, enquanto você escuta essa canção aqui para o teu elevo espiritual. O jardineiro está chorando. Observe. Existe só um jardineiro que chora. Glória a Deus. Ao ver cair do seu jardim. Joinha, joinha. Vai, clica aí. Aquela que tanto zelou com carinho. Agora lhe causa as lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela. Glória a Deus. E o perfume do mais puro amor. Porque deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim do Senhor. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças para se levantar. O bom jardineiro cultivou a terra, plantou com amor e o jardim floriu. Os crentes são a plantação do Senhor. Por Cristo na cruz do Calvário surgiu. O bom jardineiro é o Senhor Jesus. O crente desviado é a flor que cai. O vento do mundo é o que não presta. Soprou na flor até que a destruir. Aquele que foi teu fiel jardineiro, seus olhos parece que os vejo chorar. Ao ver a sua flor caída e morta, na lama sem forças para se levantar.
Graças a Deus. Amado irmão que me ouves agora, ainda é tempo para você voltar, porque o profeta Isaías falou: buscai ao Senhor quando se pode achar, a tua cadeira ainda te espera, retorne para ocupar. Retorne, irmão. Retorne. Você é a flor que até hoje causou tristezas em Cristo, fazendo chorar. O bom jardineiro espera ainda. O bom jardineiro espera você, meu irmão. Retorne ao sacerdócio. Nós estamos aí com pouco tempo. Nós queremos orar. Queremos orar agora. Tá bem? Sei que essa live aí vai ficar aí rodando. E tenho a certeza que vai ajudar muitos pastores aí, muita gente aí. Uma palavra de alento, uma palavra de retorno ao sacerdócio, uma palavra de restauração. Querido eterno Deus, em nome de Jesus, o teu amado Filho, nós oramos em favor, Senhor, de todos os ministérios, pedimos a tua graça, Senhor, e que tu dê condições, ó Deus, de retornarem à única dependência a ti, Senhor. Buscar favores em ti, buscar reconhecimento em ti, buscar providência em ti, ó Deus. Ó Senhor, tu em primeiro lugar em todos os sentidos. Senhor, eu te peço, Senhor, que os ministérios despertem, ó Deus, e que não deixem mais entrar infiltrações, ó Deus, muito mais ainda infiltrações humanas, Pai, porque o ser humano ele não consegue manter a sua palavra, Senhor, sob pressão ele nega, ó Deus. Bondoso e querido Deus, permita que a tua igreja volte de novo ao primeiro amor, de novo ao sistema sacerdotal de dependência total a ti, Senhor, colocando em ti toda a esperança, como diz a tua palavra, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. A Bíblia não diz, eu vou enviar na tua casa o fulano, o beltrano, eu não vou enviar na tua casa o advogado, o juiz, o médico, não. Eu te livrarei, diz a tua palavra, Senhor. Nós queremos estar na total dependência de Deus, Senhor. Permita que esse milagre possa acontecer, Senhor, porque nós estamos com pouco tempo, ó Deus. Nos resta pouco tempo, Senhor. Por isso nós queremos te louvar, te bendizer e glorificar o teu nome, porque sabemos, Senhor, que o sacerdócio ainda é válido até hoje. Senhor, fica conosco. Ajude os nossos irmãos, os pastores, os líderes, o pai de família dentro da sua própria casa, Senhor. Que eles possam todos colocar a confiança em primeiro lugar no Senhor, Criador de todas as coisas, no Senhor, que nos amou a tal ponto de dar o seu Filho unigênito para se entregar por nós. A ti, ó Deus, toda a honra, glória e louvor, tudo nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, o Salvador, e tu nos garante dessa vitória. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Está aí, gente. Chegou mais gente aqui. Vamos lá. Graças a Deus. Olha ali, ó. Elisandra Pio. Obrigado, irmã Elisandra. Forte abraço aí na audiência. A gente sabe aí que muita gente vai chegar agora aí, tá? Fique aí na paz do Senhor. Se você gostou, dá o seu like. Se não gostou, dá o seu dislike.
E seja também um pregador, irmão. Se essa palavra serviu para você gostou, assistiu ela, entendeu, colocou em oração, compartilhe. Alguém mais precisa ouvir também, tá bom? Vamos ficar aí com a canção aí, O Jardineiro que Chora. E vamos encerrar aqui, tá? Ó. Jardineiro que Chora, a gente cancela aqui. A gente encerra aqui a nossa live de quinta-feira, dia 9 de julho, 22 horas e 54 minutos. Fica com Deus. Deus abençoe você e a sua família. Vou levantar para desligar o celular. Forte abraço. Existe só um jardineiro.